Um amigo meu, alguns anos atrás, escreveu uma música que ele dizia: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. Existe uma premissa ao falar sobre orgulho que a gente não pode ignorar. E qual é a premissa? Todos nós somos orgulhosos. Aceita que dói menos. Todos nós somos orgulhosos. A humildade não é uma virtude passiva. A humildade é uma virtude ativa. Como assim? Nós não nos tornamos humildes e somos humildes. Nós lutamos dia a dia para exercitar a humildade. E isso é uma ação diária, contrariando o orgulho latente, nato em cada um de nós. Nessa noite, continuando o tema contra a cultura, eu quero conversar com você sobre humildade ao invés de orgulho. Humildade ao invés de orgulho. E para falarmos sobre isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, verso de número 6. 1 Samuel, capítulo 18, verso de número 6. No capítulo 17 de 1 Samuel, acontece a icônica história que certamente você já ouviu falar, que Davi, escolhido por Samuel para ser o próximo rei de Israel, derruba Golias com uma funda e uma pedra, e Golias cai à lona. Davi vence aquela batalha no nome de Deus. Então os filisteus se colocam em corrida diante da glória de Deus manifesta através desse simples pastor chamado Davi. Então no capítulo 18 é o regresso desse exército vitorioso do campo de batalha para a cidade. E quando eles estão regressando para a cidade, o texto bíblico diz, 1 Samuel 18:6, quando o exército de Davi regressava, depois de ter matado o filisteu, mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantavam e dançavam de alegria com tamborins e símbolos. Este era o cântico que entoavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Isso aborreceu Saul e ele ficou muito irritado. Deram a Davi o crédito por dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Disse: só falta agora torná-lo rei. Deixa a tua Bíblia aberta ainda, a gente vai voltar para ela daqui a pouco, mas antes vamos orar. Baixa a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, diante da tua presença e da tua palavra nós clamamos, fala conosco. Quebranta a nossa altivez, arrogância e orgulho, e lembra-nos desse exercício de piedade chamado humildade. Que o Senhor possa ensinar-nos o caminho do teu Filho Jesus, para que iguais a ti, Jesus, possamos humildemente te obedecer e sermos fiéis ao Pai. Espírito Santo, fala conosco, dá-nos discernimento, dá-nos clareza daquilo que nós vamos ouvir nessa noite, que o nosso coração orgulhoso possa ser quebrado pelo poder da sua palavra. Oramos e clamamos por discernimento em nome de Jesus, amém e amém. Saul era rei de Israel e eles acabaram de obter uma grande vitória. O pupilo dele, chamado Davi, foi aquele ao qual Deus usou para que em um ato e um golpe todos os filisteus se colocassem em corrida. Davi foi usado por Deus para derrubar o gigante, uma anomalia humana que causou pavor para os israelitas durante dias, e que ninguém teve a coragem e a ousadia em fé para enfrentar Golias, a não ser Davi, que estava visitando o acampamento, mas tomado de fé derrubou Golias. Curiosamente, eles voltam para a cidade. Quando voltam para a cidade, existe um hit que está tocando em Jerusalém.
Davi, ou melhor, Saul, matou milhares. E Davi matou dezenas de milhares. E a mulherada cantando, dançando, gritando: "Ah, Davi chegou!" Todo mundo celebrando Davi, a sua grande conquista. E de fato foi uma grande conquista. Mas o problema é que, como a maioria das músicas, essa música não retrata a realidade. Inclusive, curiosamente, Davi matou apenas uma pessoa. E o que eles estavam cantando na música é: Davi matou dezenas de milhares. Saul, por sua vez, em 1 Samuel é descrito isso, no capítulo 11, 13, 14, também no 15, é descrito diversas vitórias contra os amonitas, filisteus, amalequitas. Saul, de fato, era um guerreiro consagrado, que havia matado centenas, se não milhares. Mas o hit virou para Davi, e Davi estava sendo celebrado por todo mundo. Saul, curiosamente, ao invés de ouvir isso e falar: "Nossa, que bobagem", abraçar Davi e dizer: "É nós, olha só o que nós fizemos, a gente matou juntos dezenas de milhares", ao invés de Saul participar da vitória de Davi, porque era a vitória dele como rei, o que acontece é que Saul se inflama de orgulho, se inflama de vaidade. O orgulho de Saul não permitia que outro fosse maior que ele. O orgulho de Saul não permitia que ele não estivesse no centro. O orgulho de Saul era maior do que, inclusive, a sua consciência de rei, que havia acabado de conquistar uma grande vitória enquanto povo. Saul estava em um plano egoísta, voltado para si próprio, tomado de vaidade e orgulho. Saul, ele se arde de inveja em relação a Davi. Por quê? Porque no hit de Israel, Saul não era celebrado. Aliás, aqui fica um alerta: as músicas influenciam nossos sentimentos. Cuide com aquilo que você ouve. Saul já estava mais para lá do que para cá. Ainda alimentou a mente dele, o coração dele, de uma música que lhe causava mal. E o orgulho de Saul se inflamou de uma forma patológica. E obviamente, Saul se demonstrou orgulhoso, porque ele estava cheio de si. E pessoas cheias de si não têm espaço para Deus. Saul já havia sido rejeitado como rei de Israel, justamente porque ele havia rejeitado a Deus. Porque ao invés de querer agradar a Deus, Saul estava querendo se agradar. E isso leva-nos a uma verdade que não podemos ignorar: que o orgulhoso quer ser maior que todo mundo, inclusive Deus. E quando não consegue subir, tenta rebaixar os outros, para continuar em um lugar de proeminência. Saul, o retrato de um filho de Adão e Eva comum como eu e você, já não estava mais lutando contra o seu orgulho, pelo contrário, estava abraçando avidamente o seu orgulho, e não mais se envergonhando da sua vaidade, mas pelo contrário, colocando para fora todas as suas entranhas sujas e pecaminosas, que apontavam para um orgulho doentio. E aqui nós percebemos algumas características de alguém orgulhoso. Quero que você se autoanalise rapidamente, o check-up do orgulhoso. Primeiro, o orgulhoso tem dificuldade em reconhecer seus erros. Segundo, necessita de reconhecimento. Terceiro, inveja o sucesso dos outros. Quarto, ele é incapaz de servir em posições inferiores. Quinto, rejeita o conselho e críticas.
Saul havia se tornado essa pessoa, uma pessoa orgulhosa. Agora, em contrapartida, em contraste a Saul, olha que o verso 10 de 1 Samuel 18 diz: no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul. Para os pentecostais, Saul abriu uma brecha. E abrindo essa brecha, Deus, note, não é o diabo, Deus enviou um espírito maligno para que esse orgulho latente de Saul fosse juntado com um transtorno mental, emocional profundo. O texto diz que Saul começou a delirar em sua casa como um louco. Davi tocava harpa, como de costume. Saul, porém, tinha uma lança na mão e atirou-a contra Davi, tentando encravá-lo na parede. Saul estava tão louco, mas tão louco, que ele tinha uma lança em casa, e ele queria pegar aquela lança e encravar em Davi, para fazer de Davi uma espécie de quadro decorativo da sala de estar dele. E Davi lá, tocando a sua harpa, tranquilaço, de boa. E Saul, muito louco, tomado pelo seu orgulho. O texto diz que Davi escapou da lança 2 vezes. Então Saul teve medo de Davi, pois o Senhor estava com Davi, mas havia abandonado Saul. Guarde isso. Deus estava com Davi, mas tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 homens, e Davi liderava suas tropas em batalha. É curioso percebermos o contraste de Saul, tomado de orgulho e vaidade, e em contrapartida de Davi, que tudo o que queria era agradar a Deus. É curioso porque Davi foi escolhido por causa do seu coração. Saul foi escolhido porque o povo, no regime teocrático que Israel vivia, rejeitou a Deus e quis um rei. Então surgiu Saul. Agora, uma vez que Saul havia sido rejeitado, Deus procura um novo rei para Israel, e ele vai à casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, Jessé mostra os seus primeiros filhos. Tinha Eliabe, um guerreiro forte e valente, todos os outros irmãos, mas Samuel diz: não é nenhum deles, tem mais um menino. Então Jessé diz: tem mais um, mas acho que não é ele não. Davi estava pastoreando o rebanho longe da sua casa, ele é trazido até a sua casa, e quando Davi chega, Samuel diz: é ele o próximo rei de Israel, porque Deus não vê a aparência, mas vê o coração. O que tinha no coração de Davi? Sabe o que tinha no coração de Davi? Uma disposição à humildade. Talvez você conheça um pouco a Bíblia e sabe que, por exemplo, Davi depois erra grosseiramente contra Deus, traindo, adulterando com Batseba, mandando o marido dela para frente de batalha e o matando. Mas a palavra de Deus descreve como Davi sendo alguém segundo o coração de Deus, porque alguém segundo o coração de Deus não é aquele que erra ou não erra, mas é aquele que sempre está disposto a se arrepender. Davi era tanto essa pessoa que, por exemplo, escreveu o Salmo 51, que nada mais é do que uma oração cantada, declarando e confessando o seu pecado e dizendo: eu pequei contra Deus. Davi não era uma pessoa humilde, passivamente como virtude, mas Davi era uma pessoa humilde,
ativamente como alguém que quer agradar a Deus. Aliás, a palavra humildade é uma palavra muito curiosa. Ela vem de uma palavra no latim que é humilatice, e essa palavra tem a raiz mais profunda em uma outra palavra chamada humus. A palavra humus nada mais é do que terra. O que tem a ver humildade com terra? A ideia da conexão de humildade com terra é que aqueles que vivem humildade são aqueles que reconhecem que vieram da terra, são pó. Deixa eu te falar uma coisa, você não é nada, você não é a roupa que você veste, você não é a conta bancária que você tem, você não é o MBA que você tem cravado na sua parede. Eu e você somos pó, somos criação de Deus, viemos do pó. E a segunda ideia de humildade, referindo-se ao humus da terra, é que as pessoas humildes estão de joelhos dobrados, com o rosto em terra, reconhecendo que são criaturas e não o Criador. Portanto, humildade, antes de ser uma virtude referente às nossas relações interpessoais, humildade é uma atitude referente à nossa relação com Deus. Por esse motivo, escute que isso é brabo, não existe humildade sem relacionamento com Deus. Porque o primeiro grande ato de humildade que devemos ter é o reconhecimento de que viemos dele e para ele voltaremos. Que nós somos pó, nós somos terra. E esse era Davi. O que Davi queria? Davi queria agradar a Deus. Ponto. O que você quer? Você quer uma música sobre você? Você quer aplausos? O que você quer? Davi queria agradar a Deus e isso o satisfaria por completo. Tanto é que Davi vence talvez uma das batalhas mais icônicas da história de Israel. Em um ato ele derruba Golias, volta do campo de batalha como herói de guerra. A criançada tinha pôster de Davi colado na parede. Mas Saul chama Davi e diz: Davi, é verdade que você derrubou Golias, mas aqui você é só um arpista, bora tocar harpa. E Davi estava lá humildemente servindo a Saul. Esse contraste é muito rico em vários sentidos, porque de alguma forma aponta os nossos orgulhos. Quantos de nós dizem: eu vou sair do meu casamento porque o meu marido é orgulhoso. E você acabou de se tornar orgulhosa tanto quanto ele. Vou deixar essa amizade porque fulana é orgulhosa. Você se tornou tão orgulhosa quanto ela. Davi demonstra o seu compromisso com a humildade, escute aqui, perseverando em obediência. A pessoa que tem o compromisso com a humildade é como Davi, que tudo o que quer na vida é obedecer a Deus e ponto final. Se Saul não me reconhecer, está tudo bem, porque não é Saul que eu estou querendo agradar, é Deus que eu estou tentando agradar. Se as pessoas me esquecerem, está tudo bem, porque tem a ver com a minha posição diante de Deus. Tanto é que isso é demonstrado inclusive no campo de batalha. Não sei se você sabe, mas Golias estava afrontando Israel, e o Deus de Israel já faziam alguns dias, e ninguém se dispunha à batalha, ninguém, inclusive Saul pipocou.
Saul olhou para Golias e, mesmo sendo um grande guerreiro, disse: eu não dou conta. Eliabe olhou para Golias e disse: eu não dou conta. Jonatas, filho de Saul, olhou para Golias e disse: eu não dou conta. Mas Davi olhou para Golias e disse: eu vou contra Golias na força do Deus de Israel. Você consegue perceber a diferença? Por que Saul não enfrentou Golias? Porque Saul confiava em si mesmo e não no Deus de Israel. Por que Davi enfrentou Golias? Porque não era ele que venceria aquela batalha, era o Deus de Israel que venceria aquela batalha. A humildade de Davi nada mais é do que o compromisso em agradar a Deus. Por isso eu lhe digo com toda a clareza: se preocupe com seu caráter, que Deus se preocupa com a sua reputação. Se preocupe em agradar a Deus, e Deus se preocupa com o resto. No seu casamento, se preocupe em agradar a Deus. Ah, mas meu marido, mas minha esposa. Faça o que é certo. Na igreja, faça o que é certo, agrade a Deus. Na empresa, na vida profissional, agrade a Deus, tenha compromisso em agradar a Deus em tudo o que você faz. E o Senhor é aquele que se ocupa com a nossa reputação. Davi sabia quem era, e sabia que qualquer vitória, qualquer conquista viria das mãos do Deus de Israel. No capítulo 18, ainda no verso 14, a palavra de Deus diz: Davi continuou a ter sucesso em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. E aqui nós vemos uma coisa que a gente não pode deixar passar batido. Deus rejeita os orgulhosos, mas concede graça aos humildes e quebrantados de coração. Deus rejeita o altivo, mas concede favor àqueles que se humilham diante da sua poderosa mão. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Todo Israel e Judá, porém, amavam Davi, pois ele os conduzia em batalhas com sabedoria. Saul se movia por sua vaidade e orgulho. Davi se movia por discernimento e obediência. Você se move pelo quê? Você faz o que faz para quê? Davi é exaltado não por autopromoção, mas por promoção do alto. É Deus que se encarrega de cuidar de Davi. Porque se existe algo que nós não podemos ignorar, é que Deus não divide com ninguém a sua glória. Deus não tem rivais. Todos aqueles que tentam roubar orgulhosamente a glória que pertence ao Senhor, o próprio Deus se encarrega de humilhá-los diante dos homens. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: a humildade é a escada pela qual Deus eleva o homem à verdadeira grandeza. Você quer ser grande? O caminho da grandeza no reino de Deus é a humildade. Ah, pastor, mas eu tenho orgulho da minha humildade. Já errou no princípio. A primeira coisa que você deve saber é: você é orgulhoso. E a segunda coisa que você deve saber é: humildade é um esforço ativo. Um esforço ativo do quê? Como nos tornamos humildes? Repita assim comigo: se humilhando. É assim.
Como você se torna humilde no seu casamento? Se humilhando. Tá a esposa, o marido lá, 3 dias fazendo bico um para o outro. Quem que vai se humilhar e vai dizer, me perdoa? Ah, pastor, mas aquela mulher é Eva na minha vida. Quem vai ser aquele que vai se humilhar? Quem vai se humilhar nas relações uns com os outros? Nos tornamos humildes, nos humilhando. E deixa eu lhe falar uma coisa. Isso cabe àqueles que seguem a Jesus. Quando nós não vivemos uma constância de humilhação, Deus se encarrega de nos humilhar. Homem, se você não se humilha confessando o seu pecado, Deus vai expor a sua vergonha publicamente, para que você seja humilhado. Mulher, se você não se humilha, falando sobre suas lutas e dificuldades, Deus se encarrega de te humilhar publicamente, porque Deus não divide com ninguém a sua glória. Nós somos pó. Eu sei que você está acostumado a ouvir por aí que você pode todas as coisas, que você é um super-homem, que você é fantástico, que você todo dia deve olhar no espelho, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Mas a verdade bíblica é que não, todos nós somos pecadores, que viemos do pó e ao pó voltaremos. E se existe virtude em nós, essa virtude é do Senhor em nós, não é nossa por natureza. Se existem conquistas em nós, essas conquistas foram nos dadas pelo Senhor, não por nós mesmos. Por esse motivo, eu quero lhe encorajar no nome de Jesus, a viver uma disciplina de constante humilhação. E essa rotina de constante humilhação não é autopenitência, não é sobre isso, e nem é sobre falsa humildade, mas é sobre sempre nos lembrarmos que nós somos. Por exemplo, você sabia que Deus estabeleceu um dia na semana que deveríamos separar, descansar e cultuá-lo? Para quê? Para quê? Para que lembremos que Ele é Deus e não nós. Deus nos chamou para separarmos uma 10ª parte que deveríamos ofertar a Ele, para lembrarmos que Ele é Deus, não nós. Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, dizendo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, para nos lembrarmos que o reino é dele, não nosso, porque dele é o poder e a glória para sempre. O orgulho de Saul o tornou prisioneiro da inveja, da comparação e da insegurança. Será que você não está aprisionado na inveja? Aprisionado na insegurança? Vive dependendo do reconhecimento de outros? Em contrapartida, a humildade de Davi o tornou estável, respeitado e abençoado. O fim do orgulho de Saul foi a morte trágica. Saul tirou sua própria vida. O fim da vida de Davi foi uma velhice serena de alguém que morreu reconhecendo quem Deus era todos os dias da sua história. E por isso, nessa noite, eu quero lhe afirmar que antes de nos preocuparmos em sermos humildes uns com os outros, nós precisamos resolver o nosso problema com Deus. O nosso orgulho, ele é oriundo e originado na nossa independência do Criador. Tendo nós virado as costas para Ele, cada um se voltado para o seu próprio caminho.
Por isso que Tiago capítulo 4 verso 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Dessa forma, nessa noite eu quero dar a oportunidade para quem não vive uma vida com Deus, para quem talvez até crê em Deus, mas Deus é um acessório da sua vida, não o centro e o propósito dela. Talvez o dinheiro ocupou o lugar de Deus, talvez o seu ego ocupou o lugar de Deus, talvez o lazer, seus hobbies ocuparam o lugar de Deus, talvez sua vaidade ocupou o lugar de Deus, e nessa noite eu quero te encorajar a se humilhar dizendo: Deus, me perdoa por tentar roubar o lugar que te pertence na minha vida e em toda a humanidade. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você não tem uma vida com Deus, reconhece isso. Se Deus é um acessório da sua vida, não o motivo da sua vida, nessa noite, como Tiago disse, eu quero te convidar a se humilhar diante de Deus, reconhecendo a sua necessidade dEle, e como Tiago diz, o Senhor te exaltará. Por isso, de cabeça baixa, olhos fechados, se você não tem uma vida com Deus, mas no íntimo do seu coração você deseja ter uma vida com Deus, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, se você é essa pessoa, repita comigo essa oração, diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou orgulhoso. Eu reconheço, Jesus, que o meu coração não deseja se submeter a Ti. E eu me arrependo disso. Perdoa quem eu sou. Salva a minha vida. Me dê uma nova vida e uma nova história. Eu creio que Tu és o único Salvador e Senhor. E por isso nessa noite, eu me rendo a Ti, Jesus. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Se você fez essa oração, eu quero muito orar pela sua vida. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Aleluia, amém, 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 amém. Você que levantou sua mão, fez essa oração, aí no lugar onde você está, por gentileza, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida hoje, que Ele marcou um encontro com você para transformar sua história e fazer novas todas as coisas da sua vida. Quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a acolhê-los. Você está nos acompanhando via transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus. Eu quero te convidar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos também orar por sua vida nesse momento. Você que está sentado, junte-se a nós em oração, estenda as suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, porque cremos e sabemos que ninguém vai a Ti se o Senhor mesmo não trouxer. Em seu amor e bondade, o Senhor estendeu a mão a pecadores como nós, e nessa noite está estendendo a mão a cada um desses homens e mulheres. E diante dessa realidade espiritual, nós clamamos a Ti: encha-os com o Teu Espírito, dê para eles da sua vida, encha-os da alegria transcircunstancial,
dê a eles a paz que excede a todo entendimento. E como igreja, nós nos alegramos e celebramos aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, ó Pai. Acolhemos eles, a nossa família na fé, sabendo, ó Pai, que o Senhor está fazendo uma obra extraordinária na vida deles. Oramos por cada um deles e os colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode fazer uma festa, dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, Deus está fazendo algo na sua vida, algo poderoso. Junto com aquelas pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, eu quero te encorajar, assim que acabar o culto, a ir ao nosso lounge. Nós queremos de forma muito breve conversar com você e de alguma forma te ajudar a caminhar a partir dessa decisão que você tomou. No mais, o restante de nós, olha para quem está do seu lado e diga: você é orgulhoso. E para quem te falou isso, diz: olha quem fala. Todos nós precisamos aceitar essa dura realidade. Nós somos orgulhosos. E constantemente exercitarmos-nos na humildade, nos humilhando, pedindo perdão, confessando fraquezas, sendo vulnerável, reconhecendo que você não acerta em todas, você erra em várias. Sabe, meus irmãos, o caminho da grandeza é o caminho da humildade. O caminho da grandeza não é o caminho de tentar ganhar a sua vida, porque como Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, este a salvará. Que no nome de Jesus sejamos uma comunidade consciente do seu orgulho e exercitada na humildade. Amém. Deixa eu orar por sua vida, estenda suas mãos como recebendo. Senhor, obrigado por nos lembrar nessa noite nosso estado. Obrigado por nos lembrar a nossa natureza adâmica. E diante dessa realidade que não temos como fugir, nós clamamos a Ti. Ajuda-nos a lutarmos diariamente, insistentemente, perpetuamente contra o nosso orgulho. Espírito Santo, dá-nos disposição a nos humilharmos, dá-nos disposição a constantemente reconhecermos que nós somos pó. Por isso, Senhor, ajuda-nos no exercício da piedade, que não abandonemos a comunhão como alguns fazem, que não deixemos de orar por nós mesmos e pelos outros, que não deixemos de nos humilhar diante da sua poderosa mão. Espírito Santo de Deus, dá-nos o temor de Davi e arranca de nós o orgulho de Saul. Que teu amor, Pai, seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe, que o consolo e a presença do Espírito Santo seja conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Abraço máximo de pessoas que você puder. Deseja a elas uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a tua casa no nome de Jesus. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.